Bom, nesse vídeo eu vou explicar um pouco como que surgiu a Darwin e por que que ela surgiu. E talvez você esteja pensando, mas não é para fazer roupa, acredite. A Darwin começou a surgir, criar corpo a partir de 2019, no final de 2019. Mas para você entender bem o que é a Darwin, eu primeiro preciso contar um pouco da minha história. E para começar a contar a minha história, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já teve uma depressão funcional? Minha esposa é psicóloga, eu até perguntei para ela sobre isso. O termo que ela usou é um pouco diferente do que eu quero dizer. Eu trabalhava com moda, trabalho com moda há 15 anos. Eu trabalhava normalmente, eu ia para os lugares, me divertia às vezes, enfim, fazia todo o meu trabalho. Mas o meu trabalho não tinha cor. Eu não tinha prazer verdadeiro em trabalhar com aquilo. Eu sabia muito bem, tive uma projeção profissional muito boa, mas eu não tinha prazer de fazer aquilo, não tinha cor em fazer aquilo, a sacada é essa. E eu comecei na moda trabalhando como designer, fazia vetorização, desenvolvia as paradas lá para os caras da estamparia, enfim, comecei como um bom e velho designer. E eu fui crescendo, fui desenvolvendo o meu trabalho, fui evoluindo nele, a chegar ao ponto de coordenar uma equipe. Eu era coordenador de produto, coordenava uma equipe de 32 pessoas, produzia em 4 países diferentes, tinha uma produção em média por coleção de 1,5 milhão a 2 milhões de peças sobre minha responsabilidade e um faturamento mais ou menos de 1,5 bi. Legal, não é? Muito legal isso. Muita gente ficaria contente e satisfeita profissionalmente tendo isso. Eu não. Eu não tinha. E os 3 motivos básicos pela qual eu não tinha, eu vou dizer aqui para que você possa entender. Bom, a primeira coisa que me incomodava demais era a maneira de me relacionar com o meu prestador de serviço. Eu sempre trabalhei em empresas muito boas, empresas sólidas dentro do seu negócio. Mas eu entregava serviço para diversas empresas menores. E uma coisa que me incomodava muito como profissional, seja aqui no Brasil ou na China, que eu trabalhei muitos anos, era o ambiente B2B da coisa. Eu não sei o quanto você está na moda, mas no mercado de moda funciona da seguinte forma. Você entra, você procura produzir sua peça, sua roupa com o menor custo possível, e óbvio, e entregar o mais rápido possível. E até aí não tem nada de errado. Isso faz parte do processo produtivo, tá tudo certo, até porque você, uma empresa grande, como era o caso que eu trabalhava, se produzia roupa com 6 meses de antecedência, com 3 meses de antecedência. Não conseguia se fazer roupa mais rápido que isso. Diferente de uma pequena empresa que tem uma agilidade maior. A gente lá não tinha isso. Então a gente tinha que planejar muito bem o que ia fazer. Então eu era obrigado pela empresa a forçar o meu prestador de serviço, a oficina, a estamparia, o bordador e todo mundo que fosse prestar serviço a vender ao menor preço possível. Por quê? Daqui a 6 meses que eu ia começar a vender. Ou seja, na moda tradicional existe uma relação muito selvagem entre o prestador e a fábrica, justamente por causa dessa insegurança. Eu, como fábrica, não tinha segurança que eu ia realmente vender no próximo mês, daqui a 3 meses. Então, era necessário forçar muito a barra. E o problema é que tanto aqui no Brasil, como no Paquistão, como na China, é que a maior parte das oficinas, elas são construídas por pequenas e médias empresas. Ou seja, aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, você vai visitar uma oficina, ou uma estamparia, ou um bordador, ou uma costureira, cara, é assim. Assim, uma mulher tem curso de costura, por exemplo, ela faz um cômodo no fundo da casa dela, levanta parede e teto e coloca lá 3, 4, 5 máquinas e chama a tia, a prima, a vizinha para trabalhar. E eles começam a desenvolver um trabalho. Abre PJ, faz todo um processo jurídico, mas assim, a estrutura é muito ruim. E como eu, como empresa, preciso forçá-la a vender o mais barato para mim o serviço dela, é que ela dificilmente ela vai conseguir escalar o negócio dela. E é complicado para essa pessoa, essa senhora, conseguir não aceitar o meu preço,
Justamente porque, como ela é uma pessoa com uma formação técnica muito simples, ela não tem faculdade, ela não tem mestrado, não tem nada disso, é que se ela não for costureira, talvez ela não consiga ser outra coisa. E eu, como empresa, eu defendi a empresa muitas vezes, tanto aqui como na China, em países árabes, a gente defendia a empresa. Mas eu olhava o outro lado e me sentia um pouco desconfortável com isso. E eu percebia que o meu trabalho, às vezes, prejudicava o dela, porque enquanto a empresa que eu trabalhava ganhava dinheiro, a dela ficava na mesma coisa. Tanto é que, muitas vezes, a oficina de costura que começa a trabalhar com você hoje, daqui a 5 anos é a mesma oficina. É a mesma estrutura. Uma máquina um pouco melhor, talvez um funcionário a mais, rebocou a parede, mas não tem escala. Então, e por quê? Porque muitas vezes tem que ceder o braço de fazer peças, costurar uma calça jeans, sei lá, por R$2. E é tirânico isso. Então eu olhava essa relação B2B que existia entre prestadores e a empresa, e isso me incomodava. Eu tentei um tempo ajudar a galera. Eu tentei criar um ambiente que fosse um pouco melhor para elas. Por exemplo, eu conversei com o proprietário da empresa que eu trabalhava, conversei com outros donos de marca, inclusive eram concorrentes, mas eram tudo conhecido, para a gente criar uma espécie de cooperativa, uma espécie de uma empresa compartilhada, onde todo mundo pudesse colocar, estruturar essa empresa, não só como estrutura física, mas como estrutura de negócio, e ganhar custo-hora de produção lá dentro. E foi um problema, porque a primeira pergunta que tanto o dono da empresa que eu trabalhava como os outros falaram, tá, mas eu vou economizar quanto? Ou seja, sim, você tem que pensar a economia, sem dúvida. Qualquer negócio escala, você reduzindo o custo e aumentando venda. É isso. E não estou dizendo que está errado. Só estou dizendo que, será que não poderia ser feito um pouquinho melhor? Será que não poderia, talvez, pagar a mesma coisa, que era inclusive a meta? Pagar a mesma coisa. A diferença é que oferecer um ambiente de negócios para aqueles prestadores um pouco melhor. Não tinha interesse. O interesse só era o quanto eu ia economizar. E aí eu percebi que era muito ruim esse ambiente e não dava. E isso me frustrava muito. O segundo motivo que me frustrava muito, eu não sei se você sabe, mas a moda é um dos negócios mais poluentes do mundo. Tem entre os 5 mais poluentes do mundo. E por quê? Se você pega, vamos supor, uma malha, algodão 100%, ela leva mais de 100 anos para se decompor. Ou seja, os meus bisnetos serão contemporâneos do lixo que eu faço. Então, talvez para você isso seja uma bobagem, talvez você nem pense nessas coisas, mas eu pensava. Até porque eu cortava 1,5 milhão, 2 milhões de peças. Isso dá mais de 20 toneladas de resíduos somados. Plástico, papel pardo, cone de linha, resto de maquinário, o próprio resíduo têxtil. Enfim, somando todo o lixo que isso produz, cara, é muitos quilos, chega a toneladas os resíduos. E isso me consumia, porque eu percebia que o planeta que eu estava deixando para os meus filhos e para os meus netos seria pior do que o planeta quando eu cheguei. Então isso me incomodava muito. E a solução para isso, para o mercado de moda, não é fácil. Porque um dos caminhos é você usar tecido ecológico, que tem um impacto ambiental menor. Mas o problema é que o tecido ecológico, ele demora para se produzir, ele não atende o mercado nacional mesmo, ele não atende o mercado nacional porque ele respeita a natureza. Então você não tem grãos de algodão transgênicos, como é o padrão. Você tem um grão orgânico e que depende do sol, da chuva, de um período de colheita, tem todo um respeito pela natureza permanente. Então você produziu aquilo, não teve peste, não teve pungão que estragou a pluma, tudo bem, você tem X toneladas. Olha, deu uma praga aqui, acabou, velho, vai reduzir quantidade. E aí quando reduz quantidade, o preço do algodão vai lá para cima, aí as pequenas marcas quebram. Vai tudo pro poliéster, e poliéster é pior ainda. Então, assim, se eu tô falando do algodão, já é complicado, imagine tecidos sintéticos. Viscose vem da celulose, é extraído como se fosse um papel. Quanta árvore você não tem que derrubar para se produzir quilos e quilos de celulose, de viscose. Então, também tinha essa parada de você olhar a fonte. Então, eu pensava na fonte orgânica como algodão e eu não via um horizonte muito legal.
Então, se pô, o algodão não era muito legal, o algodão orgânico não era muito legal, imagina o sintético. E aí, assim, isso foi um problema, porque eu sabia que não tinha, naquela época eu sabia que não tinha jeito, não tinha o que fazer. As empresas menores não iam comprar tecido ecológico porque era legal, não tinha o que fazer. Então isso também me frustrava bastante. E o terceiro motivo que me preocupava muito era a quantidade de marcas que quebravam. Eu trabalhei muitos anos, boa parte da minha experiência profissional se deu no Brás e no Bom Retiro. E era constante, ano após ano, você vê trocas de marca. Então você tinha uma loja que tinha uma marca X, daqui a 1 ano, 2 anos tinha uma outra. Aí você ia ver, não era o mesmo dono, era uma outra empresa. Aí você tinha uma outra rua, e eram ruas movimentadas, ali na Bresser, na Almirante Barroso, são ruas muito movimentadas, na Oriente mesmo. Você passava ali na Oriente, você via lá uma salinha alugando, cara, era 5 metros quadrados, era muito pequena, e é muito caro. E aí você via lá a salinha alugando, você fala, daqui a pouco alugava. Aí montava uma lojinha, sei lá qual. Daqui a 6 meses, 1 ano, cara, era outra loja. E era muito comum isso. Só as grandes marcas, as grandes tecelagens, as grandes revendedores ali, que tinham uma estrutura para ficar no local. No mais, a rotativa de marca era muito grande. E a gente fazia feira, participava da Canton Fair na China, faz até hoje as marcas que eu trabalhei, tem a participação na Expo Center Norte, ali na Perla Porter, enfim, eles estão lá ainda hoje. E você vê cada ano reduzindo as grandes marcas. Quando eu fui no evento aqui na Expo Center Norte, há 10 anos atrás, tinha muito mais marcas do que tem agora. Agora dá até medo de você entrar lá dentro, porque foi reduzindo. Você vê que o espaço é muito maior do que do evento. E por que isso? Porque as marcas vão quebrando. E isso me incomodava, porque eu falei, cara, e a minha função, o meu trabalho, ele tinha uma relação da área comercial e a área produtiva. Eu entendo muito bem de como se produz peça, como que se costura, como se estampa, qual é o tempo para isso, qual é o custo disso e como que se vende. Eu lidava com esses dois universos o tempo todo. Fiquei quase 15 anos da minha vida fazendo isso. Então, como eu compreendia muito bem esses dois universos, eu via as marcas quebrando porque viviam de dar desconto. Viviam em cima de desconto, tanto no atacado como no varejo. Ou algumas nem vendiam varejo, só vendia atacado, mas vendiam atacado muito agressivo. E desconto é uma espécie de imposto que a marca paga para poder vender. E cara, quanto mais imposto você paga, menor a sua margem. E esses caras estavam desesperados, porque queriam vender e quebravam. Então, eu percebia, na conversa com os representantes, com as outras lojas, etc., você percebe por que a marca quebra. Você começa a fazer uma espécie de auditoria com ela, informal, você percebe por que ela quebrava. E isso me incomodava, porque às vezes eram marcas muito legais, que tinham uma proposta muito legal, mas não tiveram estrutura, cresceram muito rápido, ou não cresceram, não souberam escalar o negócio delas. Enfim, e você via que era muito triste, porque ali tinha pais de famílias, tinha mães de famílias, a maior parte dos prestadores, eles são muitas vezes o pilar econômico da família, então aquela senhora que é costureira há 40 anos, pode ter certeza que na grande maioria ela é o pilar financeiro da família. Então, se essa marca quebra, ela não quebra porque faltou mercado, é porque ela não soube se posicionar no mercado. Ela não soube criar um ambiente ideal para ela. E esse sentimento de quebra é muito constante na moda. É muito permanente. E por que é permanente? Porque você não sabe se vai vender ou não. Você gasta uma grana violenta no começo, em 3 meses, para depois tentar vender. Então, esse sentimento gera uma insegurança muito grande. Porque por mais que você vendeu muito bem as coleções passadas, quem garante que você vai vender de novo? Então não existia uma prática de fidelização. A fidelização vinha pelo preço, ponto. Pelo preço e prazo de entrega, ponto. E isso é criminoso até. E isso é perigoso para uma marca se fidelizar só por isso. Tem outras formas de fazer isso. E eu vendo tudo isso, por ser um coordenador, eu tinha bastante influência, mas eu não podia fazer tudo. Então eu tentava ajudar essas pequenas marcas que estavam com problemas,
Mas às vezes a marca quebra por causa da resistência do dono, né? Os donos são muito teimosos às vezes. Eles acham que moda é assim, ponto, acabou. E outra, é muito comum na moda olhar o concorrente. Então você olha o jardim do outro e fala, ele tá plantando milho, vou plantar milho também. Pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione. E aí você baseou o seu negócio em cima do modelo do negócio do outro. Isso é um problema. Então eu via muitas marcas quebrando. E isso me incomodava muito. Então esses 3 motivos, obviamente tinha outros, mas esses 3 motivos eram o que me machucavam, era o que me tirava a cor do meu dia. E talvez esses 3 motivos para você sejam bobos. Vamos ser sinceros. Pro meu pai não faz sentido nenhum esse negócio ecológico. Meu, tudo bem, meu, dá um jeito aí, faz qualquer coisa. É bem assim. Então, por entender que esse ambiente não ia mudar, eu sabia que ou eu mudava, ou eu aceitava. Não tinha jeito. E era isso que me deixava muito frustrado. Ou eu aceitava o mundo como ele era, e tentava fazer alguma coisa, ou eu me mudava, ia fazer outra coisa. E eu acabei fazendo justamente isso. Eu abri um negócio em outro segmento, porque tinha mais sentido para mim, tinha mais motivo, tinha mais propósito, tinha mais essência para fazer aquilo. E eu fui fazer. E chegando depois de um ano, e o problema é que na minha arrogância toda, eu achava que, por ter sido um coordenador e ter feito um monte de papagaiada, eu poderia tocar qualquer negócio. Eu entendia de marketing, eu entendia de venda, eu entendia de internet, eu entendia de produção. Cara, tá tudo certo. E aí essa arrogância toda me fez quebrar depois de um ano. Em março de 2018, eu quebrei. E eu quebrei de forma meteórica, bonito. E isso me frustrou demais. Eu não sabia lidar com a frustração até então. Tudo na minha vida deu muito certo. Então quando você tem uma disruptura dessa, é complicado. E detalhe, quando eu quebrei, eu sou casado com 2 filhos pequenos. Então, não tinha a fonte de renda. Minha esposa trabalha, ela é psicóloga, mas e aí? O que a gente faz? E eu passei, como eu estava com uma depressão funcional, ou seja, eu fazia as coisas. Eu visitava parente, até dava risada de algumas coisas, brincava com meus filhos um pouco, mas eu não tinha cor na vida. A minha vida era cinza, cara. E é horrível isso. Pois bem, comecei a fazer o que dava. Engraçado que nessa época começou a pessoas que trabalhavam comigo ou outros parceiros começaram a aparecer e pedir ajuda. Cara, me ajuda aqui com design, me ajuda aqui com consultoria, o que eu faço para lançar isso aqui? E engraçado que, como eu trabalhei muitos anos na moda, a moda ainda me procurava, e isso também me incomodava. Eu falei, cara, eu tô ajudando esses caras a fazer tudo aquilo que me incomodava, que não tinha sentido para mim. E ficava nesse dilema, mas eu precisava colocar alguma coisa dentro de casa, enfim. Foi 2018 inteiro nesse dilema todo, nessa tentativa de reconstrução. E fui começando a trabalhar. Foi aparecendo novos clientes, eu comecei a trabalhar, eu percebi que tinha muita gente precisando de ajuda com marketing digital, com a parte digital do marketing. Muita gente não sabia fazer Google Ads, Face Ads, não sabia construir uma landing page, não sabia fazer tráfego, enfim, muita gente não sabia fazer muita coisa. E aí comecei a prestar serviço para isso. E curiosamente a moda me chamava muito mais. Foi desenvolvendo, foi crescendo, foi me estabilizando. E aí no meio de 2019, até hoje eu tenho amigos em outros países, por causa da grande relação que eu desenvolvi ao longo dos anos. E um dos amigos começou a falar das impressoras de tecido, as impressoras digitais de tecido. Impressoras de tecido não é uma coisa nova, eu já tinha visto na Canton Fair há 10 anos quase. Já tinha muito tempo isso. Só que naquela época, as impressoras eram muito ruins. Elas eram muito limitadas em suas possibilidades de impressão e áreas de impressão e etc. E eram muito caras. Então não dava para colocar uma empresa dessa, uma marca dessa, um equipamento desse no Brasil. E aí foi que em 2019, eu conversando com esse meu amigo Peter, ele começou a falar das impressoras e tal. E ele me apresentou algumas coisas que eu achei muito legal. As possibilidades eram maiores e a capacidade de produção era melhor. E detalhe, era mais barato. Então eu falei, cara, que legal, bacana isso. Mas segue a vida. Tipo, eu achei legal isso, mas segue a vida. E essa ideia ficou martelando na minha mente, a questão das impressoras. E isso em 2019. E eu fiquei pensando, bom, se houvesse um jeito de eu resolver os 3 dilemas que eu tenho, talvez eu consiga pensar a moda de forma diferente.
E os três dilemas são a questão da ecologia, a questão da relação B2B e a questão da falência das marcas. Ou seja, se eu conseguir as empresas, de alguma forma, ficarem mais tempo no mercado, eu fico mais contente. Se eu conseguir agregar valor com a questão ecológica, eu fico melhor. E se eu conseguir melhorar a relação B2B, ter mais significado nisso, eu vou conseguir me sentir melhor e eu vou conseguir trabalhar com mais alegria nisso. E aí essas novas tecnologias começaram a aparecer, eu comecei a pesquisar mais, comecei a entender mais sobre esse universo e começou a brotar a Darwin. Foi aí que a Darwin começou a surgir. Ela não tinha esse nome nenhum, mas já começou a aparecer o corpo dela. Eu comecei primeiro pensando pela falência das marcas. 52% das marcas no Brasil quebram em 5 anos. É muita gente quebrando. Foi como que aliar essa tecnologia com uma estratégia de produção mais eficiente permite que as marcas fiquem mais tempo no mercado e tenham mais dinheiro no caixa. A tecnologia disponível hoje permite eu imprimir um desenho complexo em 5 minutos. E como, eu não sei se você sabe, mas as marcas quando quebram, elas quebram com estoque cheio e fluxo de caixa zero. Então como eu pensei, e se não houvesse estoque? E se a marca pudesse vender primeiro e produzir depois? Pensa comigo, o tempo de produção da máquina é de 5 minutos. Logo, se eu como empresa deixar peças pré-prontas, costuradas na prateleira, em várias cores, em vários tamanhos, em vários modelos, essas peças ficam disponíveis. Você como marca pode solicitar para mim um desenho, uma produção de uma peça, e eu tiro a peça que eu estoquei, coloco na impressora junto com o seu desenho e imprimo o seu desenho. Você não tem estoque com isso. Você não produziu estoque. Detalhe, você consegue vender primeiro. Como o tempo de máquina é de 5 minutos, você consegue vender primeiro e produzir depois. Você inverte a lógica que quebra as grandes marcas, as marcas médias. Que é produzir primeiro, é óbvio, você tem que ter estoque para vender, então você produz primeiro e vende depois. Com um processo bem arranjado e bem estruturado, usando as novas tecnologias, você consegue, por causa do tempo de produção, você consegue vender primeiro e produzir depois. Ou seja, você pode fazer uma única peça. Pensou fazer uma única peça para sua produção? Produz uma única peça para tirar fotos para o seu e-commerce, para colocar na sua loja. E assim que você vende, esse pedido cai para você, você envia para mim, eu tiro a minha peça do estoque, coloco na impressora junto com o desenho, imprimo e despacho para você, ou para o seu cliente direto. E como que isso ajuda a marca a não quebrar? Bom, primeiro que você não tem estoque, óbvio. Segundo, você consegue até usar o dinheiro do cliente para pagar a produção. Legal. Mas ainda existe o risco. As melhores marcas, elas têm o que eles chamam de escada de produto. O produto de entrada, ou seja, o produto mais básico deles, serve para mim, para o meu pai de 70 anos, para o meu irmão de 18, é um produto básico. Esse produto básico, ele custa praticamente a mesma coisa do que o produto especial, da mesma categoria. Então, e o tempo de produção é praticamente o mesmo. Ou seja, ele gasta uma grana antecipada de forma violenta em cima de um artigo que é um produto de entrada, que geralmente representa 50% da produção, porque tem que ganhar mercado. Então, 50% da produção as grandes marcas fazem produtos básicos. E, como é um produto de entrada, ele não pode cobrar muito. É um produto de entrada, tem que agradar o meu pai e eu. Então, além de agradar, meu pai tem que pagar por isso e eu também. Então, o preço tem que ser acessível. E a margem, quanto menor o preço, a sua margem é menor. Então, as margens são menores. E o que acontece? Agora, com esse jeito novo de fazer moda, era possível as marcas vender primeiro e produzir depois e salvar 50% do que ela investiria. Agora ela tem 50% do que ela investiria no caixa, mais o benefício de vender primeiro e produzir depois, zero estoque. Ou seja, só com essa estratégia de pensar diferente o processo produtivo aliando a nova tecnologia, a marca salvou seu fluxo de caixa, salvou o seu estoque e agora tem mais recurso para investir em mais modelos, talvez, modelos especiais ou até modelos básicos. Ela tem mais dinheiro agora para investir em tráfego, conquistar novos clientes, fidelização de clientes novos, talvez dar mais desconto para o atacado. Enfim, agora ela tem mais grana no bolso e ela consegue fazer mais com isso. Bacana, consegui. Quando eu entendi tudo isso, eu falei, legal, bacana, entendi o processo,
Show de bola, é isso mesmo. Mas eu tinha mais 2 dilemas para resolver. E aí comecei a pensar como que eu ia resolver esses dilemas. O ecológico, de fato, até hoje, mesmo hoje, não é possível você conseguir implantar em qualquer marca. Até porque mesmo que seja um produto, um tecido 100% ecológico, a oferta dele é boa hoje, é muito maior do que há 5 anos atrás, mas ainda não atende boa parte do mercado. Então o produto ainda é caro. Então eu sei que tecidos ecológicos não são viáveis de maneira geral. Porém, e tecido sustentável? Eu vou contar um caso de uma malharia que eu conheci lá do Paraná. Chama Malharia Menegote. A Menegote é uma malharia muito antiga, inclusive no mercado, uma das mais antigas no Brasil, e ela tem um grande diferencial, que não é o preço. O grande diferencial dela, que faz eu comprar o tecido dela, é o seguinte: a Menegote tem uma política de reciclagem muito forte. Ela não é só para inglês ver, ela realmente faz um trabalho muito sério. Ela recolhe, junto com parceiros, os tecidos utilizados pelas confecções, os retalhos. Então a empresa cortou poliéster, cortou poliamida, cortou cetim, cortou algodão, cortou o que for. Ela recolhe tudo isso, independente se é dela ou não, se a malha foi dela ou não. Ela recolhe tudo isso, coloca numa caçamba e faz um beneficiamento junto com uma recicladora. Esses tecidos reciclados viram cobertores para morador de rua, viram estofados para carro, viram uma série de outras coisas. E se você levar o tecido separadinho, ou seja, algodão 100%, 31 branco, separadinho lá para a recicladora, vira tecido de novo. E detalhe, o tecido da Menegote é um dos melhores tecidos do Brasil. Ele tem uma excelente qualidade. Então, você ajuda o planeta de 2 formas. Ou você transforma isso em outro produto, ou vira o mesmo produto com a mesma qualidade. Então, ele fez uma cadeia de sustentabilidade muito interessante. E é por isso que eu compro deles. Então, isso eu achei legal. Eu falei, isso dá para ser usado. Porque o tecido é um preço competitivo, apesar de ser um mais caro, não é um absurdo, não é igual ao orgânico. Então as marcas podem. Detalhe, o orgânico tem uma limitação com a questão do tingimento. Não tem camiseta branca, não tem camiseta preta. Então, o mercado ficaria carente de outras cores. E até criar essas tecnologias para achar a cor, cara, ia dar trabalho miserável. Então, foi muito legal isso, quando eu vi essa história da Menegote, e eu falei, cara, é isso. E todas as malhas que a gente desenvolve aqui sob demanda são da Menegote. A gente faz questão de usar a Menegote. E outra sacada que, do ponto de vista ecológico, sustentável, que a Darwin produz, é a seguinte. Você tem 2 marcas no mercado. Vamos imaginar 2 marcas no mercado, a marca A e a marca B. Cada marca produz 1000 peças mês, vamos supor. Só que, quando você olha o estoque, segundo a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, em média, no Brasil, as marcas produzem 12% de estoque. As melhores marcas com melhor desempenho, entre 5% e 8%, dependendo do artigo. Quando você pega 12%, cara, 12% é muita coisa. E é normal, é comum produzir estoque. Não tem nada de errado nisso. Quer dizer, tem errado, mas assim, tá tudo bem. É isso mesmo, é o jogo. Quando eu percebi que se a marca A produz 1000 peças e a marca B produz 1000 peças, cada uma vai ter 12% de estoque, correto? Agora, com esse processo mais inteligente, mais estruturado, tinha um benefício ecológico. Por quê? Agora não era 12% das duas. Eu não tenho estoque. Então, se elas trabalham comigo, elas não têm estoque e nem eu. Então não é só, aquela empresa ajuda, o resto do planeta polui. Não, agora a gente começa a criar uma estrutura sustentável de produção. Então, quanto mais pessoas se tornarem parceiras minhas, mais o planeta ganha. Porque você não vai ter o estoque que você teria e nem é o concorrente. E aí acaba que, ou outros prestadores, e aí que todo mundo começa a produzir menos lixo, menos resíduo. E aí eu falei, cara, legal. Além do processo financeiro e produtivo, você tem um benefício do processo ecológico. Isso foi muito legal quando eu percebi. Beleza, achei a solução para a questão da quebra das marcas, questão sustentável, da sustentabilidade do negócio. Agora eu tinha que pensar a questão da relação B2B. Como eu ia fazer para
aquela senhora que ganha R$1.000, R$1.500 por mês a vida inteira, mais aposentadoria, talvez consiga ter uma melhor qualidade de vida, ou até conseguir formar neto, sabe o negócio? Como que eu posso ajudar esse pessoal? O jeito mais prático de ajudar essa pessoa é pagando bem. Não é à toa que, se você pegar o custo peça da Darwin, ela representa 50% da concorrência. E quando eu digo que meu custo é 50%, custo peça é 50% da concorrência, se você for fazer moda tradicional, o custo peça vai ficar diferente. Porque eu deixo tudo pronto, pré-pronto, e espero o seu pedido. Na moda tradicional você tem que andar 3 meses antes para produzir. Então são relações de forças diferentes. E eu faço questão de dizer isso para que você não se sinta atraído. Eu fui atrás de uma confecção e o cara não vende barato. Não, não vendo barato. Não vendo barato porque as costureiras ganham R$4 por peça. E elas produzem muito bem. E qual é a intenção? Deixar elas ricas? Não. Deixar elas com uma qualidade de vida. Tirar elas da favela. Não necessariamente do bairro, mas do ambiente tóxico, que é você morar numa casa de tijolo. O fogão é a lenha. Lenha. Sabe? É uma situação muito ruim, que eu nunca experienciei. E eu já vi de perto, milhares de vezes. Então, eu quero ajudar essas pessoas tanto quanto possível. Mas é claro, com ética, sem esqueminha, com honestidade. Então, eu falei, bom, o jeito mais prático é pagando melhor. Mas se eu puder, passar serviço para elas. Então a gente tem um pacote de serviços da Darwin que são elas que vão produzir, elas que vão costurar. E vocês podem, inclusive, entrar no site da Temis, da ONG, e pedir a plataforma que eles vendem macacãozinho de bebê, vende uma série de artigos muito bem feitos e que são feitos por elas. E outras coisas também, a ONG também tem uma série de atividades. Então, fazer uma comunidade mais consciente, onde todo mundo ganha, cada um de um jeito, para mim era o objetivo, era um dos objetivos. E eu consegui quando eu encontrei a Darwin. Mas tem uma coisa que eu quero deixar muito claro. Quando você produz na moda tradicional, tem uma série de variáveis que você tem que controlar, você como dono da marca. Você tem que ver se o tecido está saindo bem, se a peça piloto é o que está sendo produzida, porque às vezes o cara te vende o filé mignon, mas te entrega, sei lá, quase com show duro. O tecido não é o mesmo, o fornecedor de tecido talvez não seja o mesmo, a cor às vezes não bate. Tem uma série de... tem perda de produtos. É comum você ter 5 a 10% de perda numa produção, dependendo do artigo. Vai costurar cetim, cara, é horrível costurar cetim se você não tiver boa mão para costurar. Vai estampar tecido algodão, cara, suja fácil e não tem como tirar. Então, se você não tiver a mão, você tem perda. E é comum ter perda, é comum ter esses problemas. Na moda sob demanda, na moda da Darwin, você não tem isso. A gente não tem estoque. Então, o estoque está pronto e está aprovado. Se alguma peça foi feita mal feita, a gente nem põe no estoque. Então, como você tem esse benefício, acaba que é 100% garantido que o produto chegará com você de qualidade. Mas eu quero atentar uma coisa. Lembra que eu falei? As peças ficam tudo pré-prontas, eu espero o seu desenho, imprimo, embalo e mando para o seu endereço ou o endereço do seu cliente. O que isso significa? Que você tem cabeça para pensar marketing, para pensar em conquistar mercado, para revender essa peça, para alcançar mais espaço, para ir atrás de outros produtos mais caros, porque agora você tem dinheiro no bolso, você não tem estoque. Então, como você tem mais tempo para você fazer as coisas que realmente vão mudar o seu jogo, da sua marca, você fica mais tranquilo quando o pedido chega. Outra coisa, vamos supor que você venda uma camiseta a R$60, camiseta básica. Ela custou, obviamente que varia, mas vamos supor que ela custa em média de 46, vamos dizer, R$46. R$46 você pagou nela e você vendeu a 60. Cara, são R$23 que você colocou no bolso, limpo. Detalhe, é como se o cliente tivesse feito um depósito na sua conta de R$23. Você não fez nada, você só forneceu o desenho para produzir. E como você colocou R$23 limpo no bolso, entende que sua cabeça está mais tranquila para pensar outras coisas? E detalhe, eu tenho a qualidade que eu faço na Darwin, você consegue vender uma camiseta a R$90. Dá para fazer isso. Você tem qualidade para isso.
Agora você pensa, você pagou 46, 50 reais numa camiseta e vende a 90, são 40 reais que você coloca no seu bolso limpo. É como se o cliente tivesse feito um depósito na sua conta de 40 reais. Você não pagou nada. Então, isso cria uma perspectiva de trabalho muito diferente. E tem vários benefícios nisso. Benefícios muito maiores do que você pagar 25 reais numa produção de 100 peças. Porque você vai produzir 100 peças e não sabe se vai vender todas. Como você não vai vender todas. Vai sobrar aquele PP amarelo com estampa de cachorrinho. Então, vai acontecer isso. Então você tem muito mais segurança para você tocar o seu negócio. Então, quando eu percebi que eu, de fato, usando um processo produtivo inovador, diferente, com tecnologia disponível, eu conseguia salvar as empresas de verdade, eu conseguia contribuir de verdade com a ecologia, com a sustentabilidade, e eu conseguia, de fato, criar um ambiente, uma comunidade mais saudável de prestação de serviço em empresa, essa relação ficaria melhor. Eu falei, legal, agora eu volto. Foi aí que eu comecei a Darwin em 2019. Final de 2019, começamos a criar a Darwin. E por que Darwin? Charles Darwin tem uma frase icônica dele. E a frase do Darwin é a seguinte: não é nem o mais forte e nem o mais inteligente. É o que melhor se adapta que sobrevive. Então, se você hoje não se adaptar ao universo que você está, à selva que você está, você vai morrer, você vai quebrar. Então, a Darwin é uma opção para isso. Se tudo que eu falei para você fez sentido, se sua marca precisa de um parceiro como a Darwin, eu sugiro você entrar em contato com a gente, acessar a nossa rede social para saber mais como é o nosso trabalho, conhecer nossos parceiros e tornar a Darwin um parceiro de verdade seu. O meu objetivo aqui, como empresa, é salvar a sua marca, salvar o nosso planeta e salvar o ambiente de moda. Obviamente que eu não vou fazer isso sozinho, mas com você junto a gente consegue. Fechado? Abraço.